Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez num Pode Questionar. Hoje tenho o prazer, a honra de estar aqui o meu amigo, meu irmão, pastorzão, pastor Adriano. É uma honra Tamo ter o senhor junto, aqui. pastor. Pastor Adriano é um brother mesmo. Nossa, aqui a gente faz muita coisa junto. Gostaria de até fazer mais, mas as agendas às vezes não batem, né, pastor? Não E bate. eu quero... O pastor Adriano, ele é pastor titular da MEP, e é uma igreja aqui de Itapuá. Faz 2 anos já, né, pastor, de MEP, mas o pastor já tem uma história de pastoreio de 9 anos. Mas eu quero que o pastor dê as credenciais aí, fica à vontade. Pode estar em casa, pastor. Boa noite a todos, boa noite, pastor Boa Leandro. noite, querido. É um prazer estar aqui com você nesse... Pode perguntar, pode tudo, Pode né? tudo. Estou muito feliz, né? É um privilégio de a gente estar aqui batendo esse papo contigo e também tenho uma admiração muito grande por ti, né? Amém. Desde que te conhecia, já faz alguns anos já. Faz Se um não tempinho faz já. 10, vai fazer 10, né? Tá perto, se não E, fizer. e fico muito feliz de ver também o trabalho que você está cuidando aí, é um trabalho muito abençoado, né? Amém. E que leva a luz mesmo, né? A vive, né? É um trabalho abençoado, tenho acompanhado. Eu acompanho muito, não só a Igreja do Pastor, como as outras, né? Devido eu estar envolvido aí, né, no Conselho de Pastores. Mas para mim, hoje é gratificante estar aqui com você, meu amigo. Amém, pastor. Amém. Pastor Leandro, né? Glória a Deus. Tamo junto. Amém. Pastorzão, quero começar, como é um programa de mais de testemunho, quero que o pastor conte para nós um pouquinho da história do pastor, como que o pastor começou, se o pastor já veio de berço cristão, se o pastor encontrou Jesus, se o pastor foi doidão, ou sempre foi já um doidão só de Jesus, né? Então, Sim. conta um pouquinho para nós essa história aí. Olha, a minha história eu já vim de berço, né? Fui criado na Assembleia de Deus, no Paraná, na cidade de Paranaguá. Meus pais evangélicos, meus irmãos, né? Mas Deus me chamou para essa obra que eu tô aqui, né? Na verdade, hoje eu estou em Itapuá. Achei que eu estava a trabalho, né? Circular, mas acabei indo para um trabalho do Todo-Poderoso, né? Ele falou, não, eu sou teu patrão, agora você... Mas é uma longa história, né? Então, assim, até chegar aqui, né, foi uma história extraordinária, assim. Quando a gente é jovem, a gente fica aquele pé dentro, pé fora, né? Sim. Mas graças a Deus eu conheci a minha esposa quando eu tinha 17 anos, né? A gente 17 anos. fez 29 anos juntos, a pastora Cris, e eu sou grato a Deus pela vida dela, porque eu deixei de ser um pé dentro para fora e coloquei os 2 pés para dentro. Quando você ama a mulher, né? Ela Tem mulher que endireitou o pastor. olha, consertou mesmo. Aí, Mas pastora Cris, ó, tá dando uma moral, hein? moral. Não, eu era meio pedrão, assim, sabe? Meio Sim. ignorantão, mas Deus transformou, né? Algumas vezes o Pedrão queria ressuscitar, e falei, não, vou matar ele, chega. Né? E hoje, graças a Deus, sou uma pessoa transformada em Cristo Jesus, porque mesmo que a gente nasça no lar cristão, né? E acabamos não conhecendo Jesus, né? E até mesmo passa anos desviado dentro da igreja, Sim. né? Não tendo uma intimidade com Deus. Mas pela misericórdia do Senhor, né? Ele nos concedeu esse tempo maravilhoso de servir a Deus há muito tempo, né? Então teve os bons momentos, né? Daí teve aqueles momentos assim, um pouco longe, sem aquela intimidade, mas graças a Deus hoje temos esse tempo de intimidade, hoje vivemos, né, com Cristo 24 horas aí, porque sem Cristo a gente não pode viver, né? Então, até chegar aqui em Itapuá foi uma história assim, Deus foi mostrando em sonho. Eu sempre falei para minha esposa, para os meus filhos, né? Tenho meu filho Gabriel, a minha filha Elisa, o meu filho Gabriel casado com a Jennifer,
tem a minha netinha, a Luísa, né? Então já sou vô, Já é é muito vovô, já. massa, cara. Uma alegria imensa, né? Então, assim, hoje eu estou vivendo a plena vontade de Deus, assim, na minha vida, né? Vivendo literalmente pela fé mesmo. E vim aqui para Itapuá. E quando eu atravessei ali, tipo, de Caiobá ali, Matinhos, para Guaratuba, Guaratuba. eu na bolsa, eu falei para minha esposa, literalmente, nós estamos no caminho do milagre. Na época, estava em ascensão, assim, Davi Sasser, né, cantando aquela música, No Caminho do Milagre estou, Sim. sabe? E todo ano o Facebook lembra, né? Eu bem garotão lá, tinha muito cabelo Tinha ainda. cabelo, pastor? De óculos muito massa, magrinho, assim, eu e minhas esposas. Então todo ano lembra, ó, aqui você estava no caminho do milagre. Então eu vim para Itapuá e aqui foi o milagre, né? Onde tudo aconteceu. Já aconteceu quase de tudo aqui em Itapuá. E hoje a gente está na plena, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Eu acho muito interessante, pastor, quando alguém fala assim, eu já veio de berço cristão, porque são testemunhos diferentes, sabe? Sim. O meu caso, eu não vim do berço cristão, então eu passei por um monte de coisa na minha vida que eu poderia ter sido muito diferente se eu tivesse tido um contato com Jesus antes, que não tive por culpa minha mesmo, foi uma escolha minha. Jesus estava lá para mim, eu que não queria naquele momento. Mas eu acho legal porque às vezes as pessoas pensam assim, quando a pessoa veio, o cara veio já de berço cristão, já veio tudo certo, não tem nada que se consertar. E eu noto hoje em dia que, até com os meus filhos mesmo, por eles já serem de berço cristão agora, eu vejo que às vezes é um pouco mais difícil para a gente consertar algumas coisas, mesmo sendo do berço cristão, porque a gente já está acostumado, habituado a algumas coisas, né? O pastor falou que veio da Assembleia. Hoje eu conheço mais ou menos o estilo da igreja do pastor e é um pouco diferente Totalmente, da Assembleia, mais ou menos que nem a gente, que é meio fora da casinha, né, pastor? Totalmente. E são coisas que a gente vai aprendendo, a gente fala assim, nunca, jamais, de maneira alguma, eu falo que existe um jeito certo, um jeito correto. Sim. Existe uma multiforme graça de Deus que vai agir em todas as esferas aqui, em todas as denominações, que vai atrair ovelhas para cada tipo. Tem a ovelha que é mais roqueira, vai ir para um lugar mais roqueiro. Tem a ovelha que gosta mais de calmaria, vai para um lugar mais de calmaria. E eu vejo que houve uma ascensão, né, pastor, dessas igrejas, digamos assim, Comunidades, né? Comunidades independentes, né? Sim. E assim, não que esteja caindo em desuso as tradicionais, não, são base para a gente, eles abriram um caminho, né? Mas a gente vê que está crescendo muito. E muitos são que vieram das igrejas tradicionais, né? E digamos que Deus foi abrindo visões e o reino foi expandindo. E a gente olha, através dessas visões que o reino veio expandindo, o quanto que tem crescido o reino de Deus, né? E a gente pensar, a Assembleia parou de crescer? Não, de forma alguma, a Assembleia continua crescendo, o Quadrangular continua crescendo, todo mundo continua crescendo, e as comunidades continuam crescendo, e vão crescendo, e vai surgir mais. E é natural, né? E eu queria ver com o pastor, o que o pastor fala para mim assim, o que foi a parte mais difícil desse período do pastor ali, de que o pastor começou a ter um entendimento de evangelho mais profundo mesmo, que o pastor falou assim, cara, eu preciso mudar isso na minha vida, porque o pastor falou um pé dentro, um pé fora, algum ponto que foi muito dificultoso do pastor se consertar com Jesus, assim, algumas manias ou algumas coisas que a gente tinha na nossa mente que a gente achava que não teria problema, e a partir do momento que a gente, mesmo sendo de berço cristão, tem um momento que dá um estalo na nossa mente e fala, agora encontrei Jesus, né? Teve esse estalo? Agora foi. Sim, na verdade, assim, ó, pelo fato de nós que nascemos no berço cristão, se for analisar, é muito mais difícil de quem já nasceu, tipo, fora do berço cristão. Porque quem nasce no berço cristão, parece que o inimigo, ele quer tirar. A gente vê, por exemplo, vários filhos de pastores, né, são muito atacados. Eu, graças a Deus, tenho meus filhos dentro da casa do Senhor, né?
pela misericórdia, são bem estruturados, né? E Glória a a minha Deus. filha vai mais além ainda, né? Ela é estudiosa, vai fazer até, inclusive, faculdade na Exousia, né? Em Camboriú, o ano que vem, porque ela ama estudar a palavra de Deus, quer mergulhar mesmo, né? O meu filho é mais tranquilão, né? Mais na dele. Mas está dentro da casa do Senhor, minha nora, né? Minha nora é Sim. uma benção também, ajuda nessa parte. Então, assim, é, quando a gente está naquela fase lá de, vamos, 14, 15, 16 anos, ali, 17, o inimigo ele quer pegar o adolescente e ele quer mostrar um mundão para você. Sim. Né? Você pode ver hoje em dia muitos adolescentes na vida aí louca mesmo. Né? Então é muito difícil, né? Muito difícil mesmo você se manter hoje. É raro. Então, quando a gente vê um jovem na igreja, tipo Nicolas, né? Que é uma benção, e tantos Sim. outros, né? A minha filha também, né? E os nossos Claro. filhos, os adolescentes da nossa igreja, a gente fala, a gente pede para eles, olha, sejam um exemplo na escola, na rua, né? Para que vocês motivem, né? E que aqueles jovens se inspirem em você e você mostre, olha, aquele jovem é diferente. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa centrada desde a minha juventude, né? Diferente dos meus irmãos, né? Mas, graças a Deus, meus irmãos estão na igreja, mas eu sempre tive mesmo na igreja, né? Mas, assim, aquele, né? Nunca tinha aquela vontade de sentir Deus mesmo, ir na igreja só por ir para encher banco mesmo. Sim. Né? Mas Deus, ele cria situações, né? Para a gente e proporciona a misericórdia dele e coloca pessoas para que você, né? Muitas pessoas têm essa sorte, muitas pessoas têm outro tipo de sorte, Sim. né? E se afirma mesmo, ora, busca, e hoje a gente se manter mesmo, né? Para um jovem se manter, tem que estar orando, buscando na palavra de Deus, como a palavra de Deus fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente você mergulhar mesmo na palavra de Deus, que é a verdade, ela vai te mostrar, ó, eu sou o caminho, né? Sim. Para chegar ao Pai só dessa forma. Sim. Então, assim, eu sou grato a Deus pela vida que eu tive, né? Ali dos meus 17 anos para frente, foi benção, assim. Agarrou com Jesus e não Eu largou agarrei mais. com Jesus, agarrei com a minha esposa e estamos até hoje. Até hoje. E tive essa sorte, né? Então, assim, e dou graças a Deus e a Assembleia de Deus, né? Eu tenho ela no sangue, né? Porque eu amo tocar hino da harpa. A nossa igreja hoje, o Ministério Evangélico Penel, que a gente chama de MAP Church, né? É uma igreja que a gente, você vai lá, tem um pouquinho de tudo. Nós tocamos blues, reggae, jazz e tudo, entendeu? Sim. Então a pessoa fala, cara, é aqui meu lugar. Se ele gostar de reggae, ele vai ter reggae. Se ele gostar de fogo puro, nós temos fogo puro lá, tem adoração, entendeu? É só chegar, depende do momento, entendeu? Exato. Então, assim, a Assembleia de Deus é uma igreja maravilhosa. Minha mãe está lá, minhas irmãs, meu cunhado é presbítero lá, né? Minha família toda. É uma benção. Eu carrego eles aqui no meu sangue, né? Pelo aprendizado que eu tive lá. Daí Deus me chamou para uma outra obra. Então, às vezes eu achava que ia morrer lá dentro, né? Eu amava, tinha um ministério top mesmo, sabe? Mas Deus, muitas das vezes, ele fala, você acha que vai ficar nessas quatro paredinhas aí, sabe? Aí Deus, ele faz igual fez para Moisés, né? Moisés, criado dentro do palácio, tudo certinho. Inclusive, o rei, na época, né? Lá o faraó considerava mais Moisés do que o próprio Ramsés, né? Sim. Mas Deus falou, não, você está aí só por um período, você está pegando conhecimento porque você vai liderar uma nação, você vai liderar, né, um povo. E eu entendo dessa forma, sabe, pastor Leandro, que Deus, ele permitiu, criou situações e a gente, muitas das vezes, foi culpa, cara, não foi Deus,
Foi Deus. Foi Deus. Aí deve você ficar analisando, se não tivesse aquela situação, eu não estaria aqui. Sim. Né? Eu também fiquei desempregado lá, eu sempre tive bom trabalho, né? Bons trabalhos lá em Paranaguá, empresas boas, né? Empregava muita gente. Aí chegou um tempo que eu empregava as pessoas e eu não empregava eu. Então Deus ele falou, daí Deus estava te empurrando para fora. Sim, sim. Vai, filhão. Inclusive eu trabalhava numa empresa de terminal de containers lá em Paranaguá e meus amigos todos vindo para cá. E eu vi aquela movimentação em 2011 e alguns falavam, nossa, tá todo mundo indo para Itapuá, né? E daqui a pouco eles voltavam, não, eu fui lá, cara, um lugar deserto. No verão já é deserto, imagina no inverno, vai dar para dormir no meio da rua, falava assim, né? Aí eu ficava naquela, tipo... Quando a gente dá ouvido para certas pessoas que não têm o direcionamento de Deus, você acaba atrasando a tua bênção. Sim. Né? Até que um dia Deus também criou uma situação lá dentro da empresa, eu saí da empresa, aí os meus amigos veio assim, vamos para Itapuá, eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo. E fiquei uns 7 meses parado lá, e até que mandei um currículo para cá e me chamaram. Aí fiz 5 testes aqui no Porto de Itapuá, só que Deus mostrava, assim, sabe, pastor Fernando? Chegou um ponto de não ter dinheiro nenhum, daí um emprestava o carro, o outro emprestava o carro, o outro pagava a gasolina, o pastor dava o dinheiro, o outro falava, eu vou passear lá, levo você. Tá entendendo? Tava te empurrando, né? Tava empurrando e Deus mostrava eu indo numa missão, atravessando um rio com o meu cunhado, ele com um remo assim, e de repente me vi com umas bolsas, umas malas quadradas assim, né? E um cara bem grandão assim, cabelo ruivo, tudo de branco. Ele falou, eu vim aqui te receber aqui, que eu vou te hospedar aí num lugar. Aí me levou para um quartinho lá. Aí ele falou, depois eu vou levar você pro carpinteiro, né? Aí eu falei, o carpinteiro vai me receber, né? Vai. Eu disse que eu tava com o meu barco... no meio do rio, entalado lá assim, e rodeado de Vitória Regia, aquelas plantas bem grandes, e meu barco não tinha como sair de lá. Aí eu falei pro carpinteiro, né? E aí, você que vai tirar meu barco de lá, né? No sonho, né? E ele batia na parede assim, tá. E eu só vi o lado dele assim, né? Ele falou, hoje eu vou tirar teu barco de lá, pode ficar tranquilo. Eu falei, e o motor? Ele falou, não, hoje eu vou tirar teu barco, vou limpar o motor, vai ficar zerado. Então, assim, Deus está falando, hoje eu vou tirar tudo, vou te dar uma direção e vou mudar a história da tua vida. Então, assim, desde que eu cheguei aqui em Itapuá, Deus me usou muito, assim, lá no Porto. Deus me mostrou embaixo de um pé de uma figueira. No primeiro exame que eu vim fazer no Porto, que eu saí de fazer o teste, fui dar uma olhadinha ali nos navios, olhei a figueira, igualzinho no meu sonho. Aí Deus me mostrou de roupa verde também, o uniforme do Porto era verde. Então, assim, Deus me mostrou em cima de uma âncora, eu trabalhei em cima do navio, Deus me mostrou andando por sobre as águas, né? E muitas vezes até socorrendo amigos, né? Então, eu trabalhei sobre as águas, porque ali em cima do cais é sobre as águas, sim, né? E no caminhão. Então, assim, aí Deus me mostrou eu num lugar onde eu via um mar, um navio, sabe? Algo muito doido, Deus foi mostrando. Eu trabalhei nos equipamentos, né, do RTG lá, que tem os containers, tem o mar. Então, assim, Deus ia mostrando tudo. Então, assim, e quando eu fiquei naquele período de 4 dias aqui, 4 dias lá, eu falava para minha esposa assim, vamos embora para lá, eu estou pregando o evangelho lá, e as pessoas, você tem célula na tua casa? Eu falei, não tenho, cara, poxa, você não ia para a tua célula, né? Aí eu chegava em casa e contava para minha esposa, né? E ela falava assim, não vou embora para lá, aquela cidade só chove, toda vez que eu vou para lá, chove. A gente chamava Itapuágua, né? Tinha uma época que a gente chamava de Itapuágua, aquele tanto que chovia, sabe? Então, assim, Deus foi caminhando, sabe, pastor Leandro? De uma forma tão maravilhosa que a gente chegou aqui, nem sei se eu estou falando muito, não, sabe? Pode falar, pastor, nós estamos aí para ouvir. A gente chegou aqui... eu comecei a orar, né? Falei, Deus, se for a tua vontade de eu continuar aqui, fala com a minha esposa, né? Fala com a minha esposa. E trabalha no coração dela, porque ela não quer vir embora para cá. E a gente morava lá na rua
2.350, então tinha muita poucas casas lá, né? Então a padaria mais perto era 2 quilômetros, Constantina, fazer uma Sim. propaganda aqui. E há 11 anos atrás Isso, Meu 11 Deus do anos. céu, não tinha nada lá mesmo. Então, pensa, daí ela falou, não vou embora para lá não. Daí eu falei, tá bom, então eu comecei a orar. E daí em 2013, eu fiz um propósito com Deus, ficava lá na carreta orando, né? E Deus, se for tua vontade, trabalha no coração da minha esposa. Eu fiz uma semana orando, sabe? Aí, no último dia, eu estava indo embora, né? Eu morava com os amigos aqui os 4 dias, depois eu ia para lá. Daí ela me ligou, ó, quando você chegar aqui, tem algo para dizer para você. Daí eu falei, eu já sei o que é. Daí, quando eu cheguei lá em Paranaguá, ela falou, olha, eu estava aqui dentro de casa e uma voz falou, me chamou, né? Porque ela estava cantando aquele louvor da Fernanda Brum lá, na clareza do teu olhar, posso prosseguir, posso descansar, na sombra do teu amor, no piscar do teu... Daí só sei que no final da melodia fala, meu bem maior. Aí quando ela cantou no meu bem maior, daí ela escutou uma voz assim, quem é teu bem maior? Daí ela, e as crianças estavam na escola, eu estava para cá, né? E ela falou, tem alguém em casa? Quem é teu bem maior? Porque ela não queria deixar a casa, a gente estava fazendo uma casa legal lá, né? Estava bem, bem legal, tinha célula lá. Aí Deus falou com ela, daí ela lembrou da passagem de Samuel lá, quando Deus chamou Samuel. Ela falou, o Senhor, né? Deus falou com ela lá, ó, arruma tuas malas e você vai para Itapuá. Passou uns dias, foi uma missionária que nem sabia onde nós morávamos, foi lá na porta da nossa casa, a nossa casa era difícil de achar lá, e ela falou, ó, Deus me mandou vir aqui dizer para você que Deus vai mandar, ó, chega a arrepiar, preciso de vontade de chorar. Ele tem cuidado de você, ele vai mandar um caminhão baú aqui, porque ele tem cuidado até com as coisas de vocês. Meu, forte, eu lembro, eu sinto vontade de chorar isso. Daí, meu Deus, quando eu cheguei lá, ela falou, e daí eu comecei a chorar, daí falei, nossa, Deus realmente tem um propósito, porque assim, eu comecei a ficar conhecido dentro do Porto, porque Deus me deu um dom de interpretar os sonhos, sabe? Então, sim, chegou um ponto que muitos amigos, quando eu sonhava, eles ficavam com medo, assim, sabe? Mas isso foi mais para frente, quando a gente já... Daí, isso foi em 2013. Finalzinho, daí 2014 a gente veio embora, daí, né? Arrumamos uma casa em janeiro e se mudamos em fevereiro. Aí meus filhos, fomos morar ali na rua 1640 e começamos já, em seguida, uma cela. Daí eu, minha esposa e meus filhos, né, estudando, nós pegava o violão, ia para frente de casa e era só mato, assim, né? Eu falei, eu convidava um monte de gente para ir na minha casa e ficava lá cantando. Eu falei, não ia ninguém, rapaz. Daí eu falei, nossa, cara, esses matos aí tá tudo convertido. Os matos dos vizinhos lá do terreno da frente, eles se converteram, a gente ficava cantando, adorando a Deus, né? Aí falei, Deus, não vem ninguém, só vinha 1, 2, assim, dá estratégia, né? Até que Deus deu uma estratégia abençoada, né? E a gente um amigo me convidou para dar aula, né, de teclado para a esposa dele, fui com a minha esposa, e aí a gente fez uma amizade, e ela se converteu, e esse marido dela fazia muita festa, né, e nessa festa tinha um monte de desviado, porque Itapuá não tinha muita igreja naquela época. Sim. Então tinha muito desviado, vinha de vários lugares do Brasil, né, São Paulo, Santos, Minas, Paranaguá, tudo que toca de lugar. Aí nós cantando lá, as mulheres se chegavam, porque eu sempre, minha esposa, a gente sempre cantou desde novinho, né? Sim. Então, e chamava a atenção. Canta bem, né, pastor? Minha esposa é uma benção, né? Eu acompanho, né? Não, pastor canta bem também. Modesto. Modesto, né? Assim, daí a gente começou a cantar e isso foi chamando a atenção. Daí vinha 1, 2 e tem pessoas lá do comecinho que tá com a gente até hoje, sabe? Então, isso é muito bacana. Aí começou a Deus fazer a obra. Aí daí veio a gente postava e até que foi crescendo assim o trabalho. Eu falei, meu amor, Deus, ele tinha uma obra com a gente aqui mesmo. Aí falamos para o pastor nosso, na época, ele veio, orou na nossa casa, abençoou. Só que daí tinha uma igreja do lado da nossa casa, a gente gostava. Daí o pastor falou assim, ó, enquanto nós não abrir a nossa igreja, vocês fiquem aí, né?
Aí o pastor mandou nós embora, rapaz. Já passamos por tudo. Mas assim, ó. Aí eu falei, poxa, não vou contar quem é, né? Sigilo. Mas são coisas que acontecem, né? Ele falou, eu Acontece. não quero vocês aqui, vocês vão abrir uma igreja, então eu não quero vocês aqui. Daí a gente saiu triste assim, cara, com as orelhinhas baixadas. Aí, olha só, uma pessoa que eu tenho assim uma admiração é o pastor Gilmar, cara. Pastor Gilmar. Poxa, falar dele, Queridão né? ele. Queridão. Muito querido. Muito. Eu fui para a assembleia aqui, né? O pastor falou, congregue numa igreja até vocês abrir a nossa igreja lá. Eu fui para a igreja do pastor Gilmar e ele nos recebeu tão bem. Inclusive, ele foi na minha separação a pastor, sabe, lá em Paranaguá. E ele falou para toda a igreja, enquanto ele estiver aqui, eu quero que respeite eles como pastor, sabe? Porque eles vão abrir uma igreja aqui. Cara, que visão de reino o pastor Gilmar tem. O pastor Gilmar é extraordinário. Não, fora de sério. Então, assim, eu tiro o chapéu para ele, né? Que Deus abençoe ele, sua vai esposa. vir aqui, em nome de Jesus. Estamos preparando para... Tá na lista já ele. Vai ser benção. Então, o pastor Gilmar, eu tenho essa admiração por ele, sabe? Então, é um exemplo que também eu sigo. Eu tenho alguns pastores, né? Que... inclusive essa semana eu falei, olha, ele gosta de pregar e tal, ele falou, pô pastor, tô passando uma fase assim, falei, fica com a gente lá, né, quando você abrir teu ministério, vai na bênção, eu tenho visão de reino, não é nada meu. Sim. A igreja não é meu, os membros não é meu, é tudo de Jesus. Amém. Então assim, não tenho medo de nada, né, então assim, aí fiquei na assembleia ali do pastor Gilmar até a gente abrir a igreja, e a gente abriu a igreja e estamos aí, né, e até hoje. Começamos lá na rua 1610 e pastoreando, tivemos um tempo, né, na comunidade ceia, daí Deus, né, nos chamou para a MAP Church, pela vontade dele, não foi pela minha, porque eu, né, e estamos aí, pastoreamos aí 9 anos e agora a MAP Church. Já temos uma igreja, né, que saiu da nossa lá em Paranaguá, também já faz 1 ano e meio, o pastor Ronaldo, a pastora Fábio. Uns amores de pastores, e a igreja está crescendo lá. Muito benção mesmo. Que massa. Eu não sei se o pastor vai lembrar, mas eu lembro como se fosse hoje, assim, acho que a primeira vez que eu vi o pastor ministrando, que eu já conheci o pastor de antes de se encontrar no Porto, nas igrejas que a gente ia. Até quando eu congregava ainda na Quadrangular com a pastora Inês, que vai vir para cá também, vai vir participar com a gente. Amém. Benção, amo ela, cara, amo ela. A pastora Inês, ela é um tijolinho na minha vida, pode ter certeza. Ela trabalhou nessa vida aqui, ó. Ela trabalhou. Foi muita oração. Ô, rapaz. E eu lembro que o pastor foi convidado pelo pastor Ricardo, outro também que eu gosto muito, também amo demais a vida dele. Uma benção, pastor, também. O pastor foi ministrar na Batista Renovada. Pelo Compai, Pelo Compai. É isso. E eu lembro que o pastor falou uma frase que eu falei assim, a maioria da galera não entendeu, mas eu entendi o sentido da frase que o pastor falou, que o povo de Deus não pode ser unido tipo maionese, tem que ser purê. Tem que ser purê. Tem que ser purê. Não pode ser igual batatas, tudo juntos, né? Quando corta, vai uma batata para cada lado, quando corta o saco, né? Sim. Mas se nós estivermos unidos como um purê de batata, nada nos separa. Nada nos separa. Eu falei, essa frase, quando o pastor falou, me ganhou. Falei, porque assim, é algo que eu tenho muito no meu coração, assim, e eu prego muito isso aqui na nossa igreja aqui, e isso o pastor pode perguntar para qualquer pessoa que frequenta a nossa igreja, que eles vão falar. Eu dou a abertura para eles durante o culto, falar, gente, o reino não é a Vive. A Vive faz parte. Sim. Está inserida, mas o reino é muito mais do que a Vive. Então, é Batista, é Assembleia, é MEP, e a gente quer essa comunhão, entendeu? E hoje eu vivo, assim, glorificando a Deus pelo trabalho que a gente está vendo que está começando a ter essa união. Essa comunhão, essa comunhão entre as igrejas, sem estar preocupado com a placa, entendeu? Porque a placa, eu tenho uma frase da minha avó, já falecida já, mas ela falava assim, isso é tremendo, assim, se a placa fosse tão bom, não ficava fora da igreja. Não pegava ferrugem, não apodrecia, não tinha que ficar trocando de tempo em tempo. Tempo troca. Entendeu? Então a placa não é algo que vai direcionar a nossa vida, e sim aquilo que forma a igreja, né? E aquela frase que o pastor falou nesse culto, que era do Compai, lá eu falei, gostei desse cara, ele é diferente, ele é doidão.
E outra que o pastor sempre fala que eu acho muito legal também é que Jesus é um espetáculo. Ah, isso é muito massa. Muita gente conhece, né, por essa frase. Inclusive, quando eu morava com uns amigos aqui, né, antes de minha família vir para cá, o Celcinho, um amigo meu, cara, um amigozaço mesmo do Bola de Neve, né, que nos ajudou no começo. E ele vivia falando, né? Eu falei, cara, dá essa frase para mim, né? Então pega para você. Cara, Jesus é um espetáculo. Daí tá. E eu comecei a igreja, ele viu essa evolução. E eu fiquei conhecido assim nas igrejas. E eu falava, oh, Jesus é um espetáculo na sua vida dele. Cara, eu sempre agradeço ele, né? Fala, pô, cara, que massa que ficou marcado assim, né? Muita gente fala, e aí, pastor Adriano, Jesus é um espetáculo na sua vida, né? Eu gosto muito. Uma particularidade do pastor aqui que eu gosto de falar, sempre quando tô numa roda e alguém falar, o pastor Adriano, como que é? Eu falo, cara, humilde. Humilde. Porque eu lembro o dia que eu convidei o pastor, vamos, pastor, lá no louvorzão, lá que vai ter lá na Vive. Vamos. O que tem lá? Eu falei, nada, pastor. Tem um teclado. Não, vamos lá, vamos juntar o que nós temos aqui, vamos fazer. O pastor veio, trouxe instrumento também, a gente fez um louvor aqui e foi muito massa. E assim, eu gosto muito disso, sabe? Porque assim, eu tenho a convicção e a noção de que a gente é uma igreja que está começando ainda, é uma igreja nova. Então nós estamos começando, tem muita coisa que eu preciso aprender com o pastor, muita coisa que nós como igreja precisamos aprender. E eu olho para pessoas que são referência. E o pastor Adriano é uma pessoa que eu tenho como referência. Que bom. Tanto que o pastor pode ver, agora eu estou começando aí nos negócios do Compai, porque por insistência do pastor. Porque eu fico constrangido de todas as vezes o pastor, pastor Leandro, vamos lá, cara, vai ser benção, é a união. Então, assim, eu acho que o maior ministério do pastor com os pastores, eu acho que a liga, não estou tirando o peso dos outros pastores do Compai, do querido pastor Nivaldo, que é o nosso presidente ali, mas, assim, o pastor Adriano é a liga. Que bom. E eu falo, às vezes a gente não dá valor para a liga, mas se não tiver liga, tijolo fica separado. Não tiver a massa, não tiver a cola, né? É verdade. Eu, assim, eu chamo mesmo, eu convoco, eu vou lá, vamos lá, pessoal, uma nova história agora, né? Vamos esquecer das coisas que ficaram lá para trás, vamos daqui para frente, né? Tivemos momentos bons, legal, vamos lembrar, os momentos ruins, não, vamos lembrar só das coisas boas. É igual quando morre alguém, né? A gente não pode ficar, tem um tempo de luto, né? Sim. Mas vamos guardar as coisas boas e lembrar sempre das coisas boas e tocar a vida para frente, né? E hoje estamos vivendo um bom momento, graças a Deus. Tem muita coisa para acertar, tem coisas que precisam melhorar. Eu não sou juiz. Quem disse que eu sou justo? Quem disse que nós somos justos, né? Precisamos do justo juiz todo-poderoso que precisa nos consertar todo dia, né? Então, assim, eu pensei em desistir, pastor, mas aí Deus veio falando assim, igual falava para Neemias, ei, preciso de você. Daí falei, meu Deus, daí vinha outro, eu preciso de você, sempre na mesma palavra, Neemias, sabe? Eu falei, opa, vamos lá. E se eu ouvisse homens, hoje eu não estaria, né, junto, né? Sim. Fazendo a vontade de Deus e vamos lá, esse é o começo, agora dia 27, já aproveito e convidar, né? Vamos ter mais um trabalho do Compai, que vai ser lá na MEMP, né? Por enquanto, né? A gente está adaptando aí e se adaptando com as outras igrejas. Esses primeiros vão ser ali, né? Para juntar o povo, né? Inclusive, nesse último agora, nós tivemos quase 250 pessoas e era um dia muito chuvoso mesmo. Então, para um dia chuvoso ter quase 250 pessoas, bastante gente, né? E tinha bastante ministérios, né? Tinha, tava muita gente. Eu contei lá, tinha um total de quase uns 15 pastores, né? Então, foi gratificante, né? A equipe aí está unida, né? O pastor Nivaldo, a vice é a pastora Lenita, o pastor Marcelo, tem uma galera ali, sabe? Sim. Que a gente acaba esquecendo o nome. Pastor Edith, que é uma benção. Pastor Edith é um amor, né, cara? Tem que trazer a pastora Edith. Eu considero ela uma mãezona, assim, cara. A pastora Edith tem muito pastor aqui, cara. Eu falei, cara, vamos lá, cara. E aí eu sou daquele que eu vou muito atrás, assim. Onde tem uma igrejinha, fala pra mim, eu vou lá. Vou lá e
nós temos um grupo aí de pastores, nós estamos orando e estamos juntos, e precisamos de mais gente para ajudar nós em oração. E o que vai fazer com que eles venham é essa comunhão, né? Esse amor. Ó, nós somos perfeitos. Alguém aqui no nosso meio pode nos machucar. Você já ouviu aquela palavra lá, amar o teu próximo como a ti mesmo, até mesmo o teu inimigo? E muitas das vezes o teu inimigo vai ser o teu próximo, né? Exatamente. Teu amigo pastor, um líder, né? E aqui Jesus veio ensinar aí, como ele veio para os judeus, né? Todo mundo era inimigo. Ele falou, não é só você. É o teu amigo aí, o teu parente, às vezes é tua esposa, e muitas das vezes pode ser um pastor, né? Então, assim, mas se nós não nos tornarmos como crianças, como Jesus falou, nós não vamos herdar o reino do céu. Então, eu acho isso muito, muito interessante, porque assim, às vezes a gente fica chateado porque às vezes alguém nos incomoda ou às vezes está nos ferindo, né? Uhum. Mas às vezes Deus falando para mim, que eu estou sendo ferido, falando assim, eu estou te curando disso daí, filho. Sim. Eu estou usando essa pessoa para te curar. E ao mesmo tempo que me cura a outra pessoa também, porque o evangelho é assim, ele vai me ferir, mas vai ferir o outro lado também. Então, às vezes, Deus usa essas situações de feridas causadas na comunidade ali para sarar. Sim, tudo para a gente ser um pouquinho mais forte, também não ser aquele crente mimizento, que tudo, meu Deus do céu, porque ele falou para mim, não deu graça e paz para mim. A gente tem muito disso. Muitas experiências, né? É por isso que Jesus já veio com aquela palavra, olha, você vai cuidar, não tem mais volta. Eu lembro que o pastor falou, você tem certeza que você vai ser pastor mesmo? Eu falei, né, na verdade, quando começou a gente ganhar muitas almas para o Senhor Jesus aqui, eu falei para o pastor assim, pastor, o senhor tem que mandar um líder para lá, um presbítero, né? Sim. Aí ele falou, que nada, você vai ser o pastor lá. Eu não, eu sempre me vi como músico, sabe? Meia boca ainda, como diz a turma. E ele disse, não, vai ser você. Eu não, rapaz. Então, assim, falei, então vamos lá, né? Daí no dia que fomos separados para ser pastores, a gente... Ele falou, você tem certeza mesmo, é isso? Eu estava lá sorridente. Hoje, às vezes, a gente chora bastante, né? Sim. Mas não tem volta. A gente aceitou o chamado e aí ficamos 1 ano, quase 2 anos separados a pastores e em 2016 fomos ungidos, lá em Belém do Pará, né? A pastores. E estamos aí, pela misericórdia do Senhor. O pastor também foi longe para ser ungido de... Foi. Eu fui lá na Bahia, rapaz. Fui longe. É longe, né? Então, estamos aí pela misericórdia do Senhor, né? Fazendo a vontade dele e é isso que a gente... Aí entra esse versículo de Jesus, né? Olha, fica tranquilo, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, vai aparecer gente boa, gente ruim. E eu sempre falo que a igreja é um PA, né? Então, geralmente tá pessoas problemáticas. Olha, não vem na igreja, você que está certinho, né? Se achar uma igreja certa aí, me convida que eu quero ir para lá também, né? E às vezes quando as pessoas falam, eu vou sair, eu falei, pô, você tem esse privilégio, eu não tenho, né? Você pode sair, eu sou pastor, eu não posso sair. Para onde irei, né? Se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Então, assim, a gente nós pastores, a gente somos... cuidado pela misericórdia do nosso Senhor Jesus, porque quase todos os dias nós somos, né, pisoteados, malhados no mundo espiritual, né? Somos atacados, o inimigo ataca a nossa família, ataca a gente, ataca os nossos pastores, amigos nossos, ataca a igreja direto. Então é por isso que hoje precisa desse fortalecimento, essa união dos pastores. Sim. Eu lembro que uma autoridade aqui da cidade, né, falou para mim assim, esquece-se com o pai. Aí nesse dia eu falei, não, aí sabe quando o Espírito Santo entra, igual entrou em Davi, quem é esse incircunciso aí para estar desafiando o povo de Deus? Sim. Naquele dia o mesmo Espírito de Davi entrou em mim, cara, não vou não, e hoje o compadre está aí. Mas se eu virasse as costas, né, não que o compadre ia acabar, Deus ia levantar outro, mas sim, Deus contava com a minha ajuda, me usou, né, e hoje
usa todos os Mesmo. pastores que estão lá, mas eu não virei as costas. Sim. E falo para os outros pastores, estamos juntos lá, estamos juntos. Então, a minha história hoje aqui em Itapuá, ela gira em torno de um monte de situações, né? Deus me trouxe para um propósito muito grande. Inclusive, É algo que eu admiro no pastor. Eu converso com a minha liderança aqui, quando a gente fala do pastor ali, que como a gente sempre tá, ou a gente vai lá, ou vocês vêm aqui. A gente tava falando esses dias, o Johnny perguntou pra mim, o Johnny é o que toca o violão ali com a gente. Ele falou assim, a igreja que a gente é mais próxima aí de estar junto, qual que é? Eu falei, MEP? Porque vamos lá, vem aqui, e a gente vai e se acertou bem, assim, sabe? E quando fala do pastor, assim, todos eles aqui têm essa mesma visão. A galera nossa daqui do Davi tem essa visão, de que o pastor tinha todos os motivos para desistir. Mas o pastor falou assim, não, vou continuar porque não é por mim isso daqui, é o reino. É o reino. Entendeu? Então, essa perspectiva eu sei que o pastor tem e a gente pode ver isso na vida do pastor. Eu amo Sabe? esse trabalho. Inclusive tem um pastor de Guaratuba, o pastor Dalton, ele vai fazer 20 anos de ministério aqui, até mandar um abraço para ele, sabe? Vou mandar esse podcast para ele lá. Ele, toda vez que ele vem aqui, ele vem com um ônibus lotado e mais um monte de carro e sabe, ele tem o prazer de estar com a gente em comunhão, sabe? Um pastor assim, uma igreja irmã, né? Sim. Tem igrejas que tem várias congregações, são irmãs, então elas interagem entre elas. Nós somos irmãos em Cristo, verdadeiramente. De placas diferentes. Nós, MEP, a Vive, a Demaco, né? Que é a Assembleia de Deus, Cenáculo de Oração, que é do pastor Dalton, benção, e o pastor Roberto, da PNL, o pastor Olaírcio, sabe? Da Reino Eterno, um monte de pastor aí, pastora Inês, pastora Edith, são... Então, assim, vamos continuar firme nesse propósito. Quando eu recebi essa palavra, desista, eu não desisti. Sabe por quê? Porque o inimigo ele quer mostrar, não, esse povo aí é um povo derrotado. Eu falei para o pastor Nivaldo, para o pastor Marcelinho ali, para os pastores, nós vamos nos erguer em Cristo Jesus. Já estamos de pé, né? Igual o louvor, né, que vocês cantaram lá, né? Já estamos de pé, né? Eu não lembro mais a letra. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode parar a igreja, isso. Então, assim, estamos juntos. Então, pastor, dia 27 vamos estar juntos lá, né? E eu quero continuar fazendo a vontade de Deus, enquanto eu tiver força, eu e a minha família, né? Temos dificuldade, pastor? Temos, né? Todo pastor tem. Todo pastor tem uma falha. Para um ele é anjo, para outro ele é o inimigo, e vamos ter essa situação, porque Jesus falou, eu estou contigo, vamos para frente. Eu não passo a mão na cabeça dos pastores, não, nem da minha, né, inclusive. Eu falo para a galera, gente, pastor é ser humano também. Sim. Tem defeito, vai errar, muito provavelmente uma hora eu vou falar uma palavra que você não vai gostar e eu posso te magoar. Então, se isso acontecer, me chama, conversa comigo. Eu falo para a galera, os líderes que estão mais perto, assim, eu falo assim, nem sempre eu vou estar certo, muitas vezes eu posso estar errado, vocês têm a liberdade de me corrigir. Pastor, viajou agora, tá longe demais agora. Volta. Eu falo assim com meus obreiros, falo assim, vocês veem que eu estou capengando, assim, vocês têm que pegar e jogar para cá, e cair para um lado, né? Vocês têm que chegar em mim e falar, eu dou toda a liberdade para eles falar, pastor. E realmente tem obreiros meus que falam para mim, né? Eu falei, é verdade, vamos acertar nessa parte, né? Então, se a gente nos preparar dessa forma, a gente sempre vai ser ajudado. Sempre. Né? E isso é maravilhoso. Mas estamos aí, né? Com lutas, como diz, no mundo 3 aflições, tem um bom ânimo, passando pela prova, mas dando glória a Deus. Amém. E estou feliz, pastor, por esse trabalho seu aqui, né? A igreja, o trabalho que vocês fazem de visitar toda sexta-feira lá o pessoal na casa de recuperação. Vejo trabalhos que vocês fazem aí também na rua, né? Beneficiando, né, sempre famílias carentes, também isso é maravilhoso. Então, estamos juntos. Quando nós precisamos, na verdade, fazer um trabalho na rua, todos nós juntos. Todos juntos, né? Verdade. Bloquear mesmo e saquear o inferno. E chapar mesmo com Jesus. Chapar o coco mesmo. Inclusive, tem algumas pessoas, né, que
que acham assim, chapar. A galera chapa o coco de maconha, de bebida, por que nós não podemos chapar o nosso coco, né, do Espírito Santo e ficar louco mesmo? Mesmo. Nós já somos conhecidos como, né, um povo louco, né? E não tem problema, não. Eu falo pro pessoal aqui, vamos chapar com Jesus, colar o platinado. Na hora que grudou o platinado, já era. Até que o Senhor venha, nós vamos estar muito juntos aí. Hoje eu passei ali pela avenida e eu vi ali o trabalho que estão fazendo, né? Que Deus abençoe nossas autoridades. Nós precisamos citar o nome, mas estão fazendo um trabalho abençoado. Eu oro pelas autoridades constituídas por Deus aqui, né? E estou orando já para o próximo trabalho que Deus venha trazer pessoas iluminadas, sabe? Para fazer trabalhos para que a gente possa... Eu estava olhando a pista de skate ali, cara, já pensei, falei, pô, dá para nós fazer um trabalho ali, né? Unir as igrejas e tocar ali, e chamar o povo, não só ali na quadra do São Rafael, lá em Itapuá, lá perto da Frei Valentim, né? Valentim, né? Então tem muitos lugares bons no Pontal, Barra, e a gente precisa se manter firme em oração, porque, como Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Hoje Jerusalém é a nossa igreja. Depois nós temos que se revestir e sair para a rua. Isso é fato. A gente tem que parar com aquela cultura de igreja só de dentro das paredes. Sim. A igreja tem que ser igreja fora das paredes também, né? Sim. É isso aí. Vamos contar um com os outros e quando a gente fizer, a gente chama a galera aí nas redes sociais. Vamos. E não vai ter placa de igreja, não. Vai ter o reino. A gente vai deixar depois os contatos do pastor Adriano ali, Instagram, Facebook, da Igreja MEP também. Pastor, Legal. Deixa o endereço da igreja lá, então, os dias de culto. Fala aí, faz a propaganda, em nome de Jesus. Fazer um merchandising, né? A nossa igreja é o Ministério Evangélico Peniel, né? Peniel porque é um lugar de encontro com Deus, um lugar onde, né, Jacó teve um encontro e transformou a sua vida e mudou o seu caráter. Nós somos uma igreja que pregamos a palavra de Deus e só vai ficar quem quer mesmo mudar o seu caráter, quiser ser transformado, porque não adianta querer vir e viver uma vida de fachada. Ou vem para a igreja e toma uma atitude de mudar e ser transformado por Jesus Cristo, não pelo pastor Adriano, mas por Jesus Cristo. E assim em todas as igrejas, tem que vir e ser transformado. A igreja Peniel, um lugar de encontro com Deus, é mais conhecido como MEP Church, né? Igreja, né? Igreja MEP Church. Fica ali na rua Corvina 221, no bairro Paese, em frente ao supermercado Mini Preço. Ali mesmo. Lugar benção mesmo, gente. Pode ir lá. Pastor eu conheço, pastor é benção demais também. A Lisa, meu Deus do céu, eu amo ver a Lisa tocando e cantando. Meu Deus. Ela é... Eu sou suspeito de falar, né? Extraordinária. Ela veio um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, né? Daí... A pastora Cris, você olha pra ela e já sente paz só de olhar pra ela. Falou, cara, a pastora Cris, acho que ela não deve gritar nunca. Não vou falar nada. Ela tem um ar de paz assim, né? Que fala, cara, deve ser muito... Não, vou falar um pouquinho da minha esposa aqui, né? Quero mandar um beijo pra ela, né? Aí, ó. É uma bênção na minha vida. Pastora Cris. Quando eu conheci ela, ela era fã da Lauriette. Conhece a Lauriette? Que canta aquela música: existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. E que canta aquela outra... ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Então, quando eu conheci ela, era Lauriette cover mesmo, assim. Lauriette, né? Na veia. Na veia, assim. Então, pensa. Daí juntou Lauriette cover com um pouquinho de tudo, né? De Fernandinho, da Vissarce. E aí saiu Elisa, né? Essa bênção. Um beijo, Elisa. Né? E... só tenho a agradecer a Deus. Amém. Né? Glória a Deus. Obrigado, pastor, mesmo. Obrigado, pastor. Deus abençoe, tá? Antes da gente encerrar, eu quero que o pastor deixe um recado. Eu tenho, só para, antes da gente partir para o encerramento, assim, o pastor falou algo agora ali que tem movido a gente aqui nos últimos cultos em pregações, nas ministrações, tem sido mais ou menos nessa pegada aí, pastor. A gente entrou numa vibe, Deus tem falado muito forte comigo sobre a volta de Jesus. Inclusive, até a gente fez um podcast sobre Jesus está voltando. Fiz com os pastores nossos daqui mesmo.
E assim, pastor, eu vejo que às vezes as igrejas elas não estão dando aquela chacoalhada no povo, que se a gente parar para analisar, o evangelho ele é muito curto e grosso com a gente. Sim. Sempre a Bíblia apontou para Jesus. Apontou que ele viria, apontou que ele morreria, apontou que ele ressuscitaria e apontou que ele vai voltar. E a gente às vezes leva uma vida como se tivesse muito longe essa volta de Jesus. E Deus tem chacoalhado a gente como Ministério Avive em dar uma chacoalhada no povo e falar, cara, esperto porque Jesus está voltando. E uma palavra que tem pegado muito forte com a gente é a questão das virgens, as 10. Aquelas que são prudentes e aquelas que não são. Então, assim, quem está esperando, quem está realmente falando assim, eu estou cuidando porque eu sei que o meu noivo está chegando. Vai ir, é aquela que não tiver, não adianta querer sair na última hora comprar azeite, que não vai dar tempo. Então, a questão que o professor falou que tem que vir decidido, até a administração desse domingo foi mais ou menos nessa pegada aí. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Sim. Se você não quer compromisso com Deus, filho, procura compromissos, te alinha, porque senão, filho... Eu bato muito firme assim, sabe? Estamos em novembro, vem dezembro, daqui a pouco chega o mês das promessas. Sim. Prometo que o ano que vem. Sim. E esse ano de 2023 eu bati direto. A cada 2 meses eu bati a mesma mensagem, né? Para você se organizar, ver o que você está fazendo, sabe? E batia para você não fazer as promessas lá no final do ano. Veja, o que você prometeu, você já fez em janeiro, em fevereiro, março, abril. Então, eu sempre toco nesse assunto. Agora, vai chegar o mês das promessas. Será que você conseguiu fazer alguma coisa que você prometeu, né, o ano passado? Não acabou o ano ainda. Deus pode realizar muita coisa na tua vida. Sim. Né? Então, eu quero deixar uma reflexão aqui, né? Que a gente precisa tomar uma decisão forte na nossa vida e deixar de ser uma pessoa, como diz o mundo aí, uma pessoa no mundo da lua. Sim. Né? Aquelas 5 virgens imprudentes, elas viviam no mundo da lua e esqueceram de encher suas lamparinas. Tem até o louvor lá, minhas lamparinas, né, estão acesas. As suas lamparinas estão acesas? Se Jesus vier hoje, você vai? Faça uma reflexão na sua vida. Para que lado você está lançando a tua rede? Para a esquerda ou para a direita? Jesus falou para jogar para a direita. Não estou falando merchandising, mas até Jesus falou, joga para a direita. E Pedro, né, já desanimado, porque tinha pescado a noite inteira ali. E ainda, quem sabe ele tinha pensado, poxa, não pesquei nada, né? Vou para casa, minha mulher está esperando, né? Eu com o dinheiro, né, da pesca, mas eu não vou ter dinheiro para nada. Aí vem Jesus e fala, joga para a direita. É porque Jesus sabia o lugar, e realmente era a direita lá, e ele jogou e quase que não conseguiu puxar a rede de tão peixe. Então, o que eu falo para você, encha suas lamparinas, lance a rede. Agora eu falo para você lançar a rede para todos os lados, né? Exato. Eu não sei para que lado está o peixe, Jesus sabia, por isso que ele falou para a direita, mas eu falo para você, joga para a direita, joga para a esquerda, joga para trás, para frente, e olhe para o alto. Quando você vê que não está pescando nada, a resposta vem lá de cima. Aí se mantém acesa, porque se Jesus vier, você vai. Eu quero ir. Né, pastor? Eu quero. Eu não quero ficar. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Então assim, ó, não importa o que vão falar de mim, se bem ou mal, né? De nós, pastor. O importante é que quando Jesus vier falar, ei, entra que eu te conheço. Sim. O duro é ele falar, não vos conheço, apartai-vos de mim. É verdade. Né? Mas isso aí, pastor. Amém, pastor. Se deixar, nós ficamos aqui até meia-noite. Ficamos. Pastor, benção demais, tá? Obrigado por ter vindo aqui na nossa casa aqui. Vai ter outras vezes. Quero chamar o pastor para a gente debater algum assunto específico.
aí para a gente poder falar um pouquinho mais de Bíblia, tudo. Sim, Hoje foi sim. mais para a gente se conhecer. Eu estava fazendo uma série com os pastores, com a galera aqui de Itapuá, aqueles que aceitaram vir. O canal nosso é um canal pequeno ainda. Pessoal, curte, compartilha, em nome de Jesus aí, se inscreve lá, ó, plum, clica no sininho, pega as notificações todas, manda para os vizinhos, manda no grupo da família, manda para todo mundo. Não tem a ver com a igreja, isso aqui tem a ver com o reino de Deus. Então, a ideia é sempre estar trazendo pastores, pessoas que possam estar edificando, fazendo com que o reino cresça. Assim como o pastor Adriano veio hoje aqui, eu creio que vai ser bênção demais. O pessoal da MEP vai estar assistindo, vai estar compartilhando em nome de Jesus. E vai seguir também. Vai seguir e vai ser também. bênção. E aqui tem uma aliança em nome de Amém. Jesus. Eu me sinto aliançado com o pastor e Amém. aliançados com Cristo juntos. Amém. Glória a Deus. Amém. Somos irmãos em Cristo, né? E somos amigos do noivo. Amém. Glória né? a Deus. Aquilo que o noivo, né, mandar nós entregar, nós vamos entregar. Receba, né? Não se apaixone por nós, Não, né? O noivo vai vir te buscar um dia. nem mesmo. Pastorzão, Um abraço, queridão. obrigado. Deus Uma abençoe. honra estar aí Prazerzão. com você com essa benção aqui do lado. Cadizão. tá ali Cadizão. nos bastidores. É nóis. Deus te abençoe. Um abraço, Deus Abraço. abençoe. Galera, Deus abençoe. Esse foi mais um Pode Questionar. Não esquece de curtir, compartilhar. Deixa a tua mensagem ali pro pastor. O pastor vai ver, vai responder. Entra nas redes sociais dele, segue ele também em nome de Jesus, a MEP. Tamo junto. É reino, tá? Seja luz para os povos em nome de Jesus. Amém. Até mais.